Amém? Está muito alto? Acho que é para mim que está alto. Está um pouco alto aqui para mim. Eu acho que nas minhas contas, daqui a 2 semanas, semana que vem e na outra, nós estaremos realizando o nosso 34º Peniel. Amém? Nós teremos esse culto no Brasil, e esses serão os dias que ele estará aqui em Paranaguá. Mas nós teremos o nosso 34º Peniel. Primeiro eu quero dar uma palavra como pastor. Eu tenho percebido, eu acredito que os outros pastores também, pastor Albano, acredito também que os ministros de louvor, eu tenho percebido que de uns anos para cá, parece que esses momentos importantes no ministério da Betel, como o Peniel e também a festa dos tabernáculos, me parece que para muitos perdeu o valor que realmente tinha. Por que eu digo isso? Eu digo aqui para os mais antigos, tá bom? Vocês que são mais novos aí, fiquem tranquilos. Vocês que estão chegando aí de 1 ano para cá, 2 anos. Mas se faz uns 2 anos, serve um pouco para você também. Eu percebo que talvez eu quero estar errado, de que o Peniel, Festa Tabernáculos, e esse ano nós vamos estabelecer um outro momento no meio do ano que nós vamos denominar como marcados, que vai ficar no lugar ali do Yom Kippur. Nós vamos tirar, né, esse nome Yom Kippur, e vamos estar colocando marcados no meio do ano, um tempo de alinhamento com Deus, um tempo de arrependimento, de boca no pó, como um Peniel. E por que eu digo que eu penso que o Peniel, ou a festa tabernáculos, e agora com marcados, que vai ser também todo ano? Por que eu digo isso? Porque antes, os mais antigos sabem, havia uma expectativa, e não era uma expectativa no mês do Peniel, já era uma expectativa quando acabava o ano, já havia uma expectativa grande, gigantesca no nosso coração pelo Peniel. E eu percebo que nós marcamos o Peniel sempre começando numa quinta-feira. Quinta, sexta, sábado, domingo, segunda e terminamos na terça. Na quinta-feira, vazio. Poucas pessoas. Sexta-feira, vazio. Sábado, vazio. Domingo, cheio. Segunda, vazio. Terça, cheio. Alguém poderia dizer, mas pastor, é o trabalho. Eu acho que não é. Vamos aos domingos. E é importante você se empenhar, lógico, se você estiver sedento, estar aqui na quinta, estar aqui na sexta, no sábado,
no domingo, na segunda e na terça. E eu tenho percebido isso na festa tabernáculos, também da mesma forma. Quando nós trazemos alguém para ministrar aqui 3 dias, os 2 primeiros dias é escasso de pessoas. Aí como a pessoa vai ministrar no domingo, enche. Eu não consigo crer que a metade da igreja nesses dias está trabalhando. Mais da metade, na verdade. Muito mais da metade. Quem vem sabe. É como quinta-feira. Quinta-feira, quem vem na quinta-feira sabe. E nas quintas-feiras, nós temos aqui praticamente as mesmas pessoas. Eu digo que são os guerreiros da adoração aí, né? Gente, nós precisamos despertar. Nós precisamos acordar. Nós precisamos ter fome, sede pelas coisas de Deus, para aquilo que Ele vai liberar nas nossas vidas, nesses dias, ou nessas convocações. Todos os dias são importantes. Todos os dias são importantes. Eu queria deixar essa palavra, porque é uma preocupação do pastor. E como pastor de vocês, eu preciso falar que a adesão, dos cultos de Peniel, festa tabernáculos ou de algum evento que nós fazemos de mais de um dia, tem sido bem ruim. A presença dos irmãos e das irmãs aqui. Eu não estou falando isso para te constranger, mas eu estou falando isso para que você seja abençoado, para que você seja abençoada. Amém? Então vamos à palavra? Eu gostaria que você abrisse comigo em Gênesis, capítulo 32. Versículo 30. Diz assim: aquele lugar chamou Jacó Peniel, pois disse: vi a Deus face a face e minha vida foi salva. Eu não vou entrar aqui nos pormenores da vida de Jacó, que Jacó chamou aquele lugar de Peniel. Quem é mais antigo sabe que lugar é esse, o Val de Jaboque. Ele teve uma experiência ali forte com Deus, e então, pela experiência forte, poderosa que ele teve com Deus naquele lugar, ele então declarou: Peniel, eu vi Deus face a face, e minha vida foi mudada. Então a palavra Peniel, ela significa vi Deus face a face. Ou eu tive um encontro pessoal com Deus. Você deseja isso para o 34º Peniel? Deseja? Deseja que realmente o Peniel não seja apenas uma palavra estranha, esquisita que você conhece? Você deseja que seja uma realidade na sua vida? Ter um encontro face a face com Deus? Vamos guardar isso, porque ele disse: eu vi Deus face a face, e a minha vida foi salva. Jacó, ele precisava de uma colisão
de um impacto com a presença de Deus. Eu ministrei algo falando sobre essa colisão, esse impacto com a presença de Deus no retiro dos jovens do ano passado. Eu acho que eles lembram. Espero que não tenham esquecido e nem deixado de desejar ter um impacto, uma colisão com a presença de Deus. Mas Jacó precisava de ter essa colisão, de ter esse impacto com a presença de Deus. Jacó, ele era um homem escolhido por Deus. Nós que estamos em Cristo Jesus, nós precisamos tomar uma decisão na nossa vida. Que tipo de crente nós queremos ser aqui na terra? Ah, pastor, mas eu já estou muito velho, já estou muito velha. Quando Jacó declarou, Peniel, vi Deus face a face e minha vida foi mudada, quantos anos você acha que ele tinha? 30? 40? Será que ele tinha 50 anos? Jacó tinha 60 anos. Isso é 9, 8 anos a mais do que eu. Por isso que eu sempre falo que eu creio que a geração dos nossos meninos e meninas que estão ali são a geração que vão sacudir o mundo. Eu creio nisso. Mas nós podemos sacudir junto. Ah, eu estou velho, deixa para eles. Não, amados. Nós fazemos parte dessa geração também. Então nós precisamos tomar uma decisão nas nossas vidas. Que tipo de crente nós queremos ser? Nós queremos realmente ser crentes igrejeiros? E eu não estou pregando aqui que não se deve vir à igreja. Aqui é o lugar da reunião dos santos, onde se adora a Deus juntos, onde se recebe a palavra, a orientação, o ensinamento de Deus. Jacó era escolhido, um homem escolhido por Deus. Essa é a primeira coisa que você precisa considerar na sua vida. De repente você olha para mim e você diz: o pastor Marcelo é um homem escolhido por Deus. Isso porque eu estou com o microfone na mão. E isso porque eu sou o pastor da igreja. Mas será que só eu sou o escolhido? Eu não tenho dúvida de que Deus me escolheu. E você? E você, meu amado, minha amada? Você se considera escolhido, escolhida por Deus? Mas escolhida para quê? Para salvação? Diriam os calvinistas. Jacó era um homem escolhido por Deus para cumprir um propósito. Agora eu vou fazer a pergunta um pouco mais completa. Você se considera um escolhido e uma escolhida por Deus para cumprir um propósito? Isso é muito importante.
Eu sei que é uma frase que eu falo muito, mas isso pode transformar, mudar em completo a nossa caminhada aqui na terra. Quando nós entendemos que nós somos escolhidos por Deus para cumprir um propósito. Jacó era escolhido por Deus para cumprir um propósito, gerar uma nação. Uma nação muito escolhida, muito conhecida e escolhida por Deus também. A nação de Israel. Em Gênesis, não precisa abrir, em Gênesis 25, 23, Deus declara que de Jacó nasceria uma nação poderosa. O que nascerá de mim? O que nascerá de você? Quando eu digo que o que nascerá de mim, o que nascerá de você, é porque eu estou dizendo que não é só vir à igreja, sentar no banco, mas cumprir o propósito. Mas não vindo no Peniel só no domingo, né? E no encerramento. Já começa por aí, porque é a coisa mais simples. A coisa mais simples nossa, como servos de Deus, é vir ao culto. É o mais simples. É o mais simples. Até porque, o que nós vamos ficar fazendo em casa? Assistindo televisão? Vendo o celular? Maria escolheu a melhor parte. A melhor parte é vir aqui, amados. A melhor parte para nós, no final de semana, que é quando nós nos encontramos aqui, é vir a este lugar. Mas para que o propósito se cumprisse na vida de Jacó e através dela, Jacó precisava obedecer a Deus e desejar ter um encontro, uma colisão, um impacto com Ele, com Deus. Gênesis 31. Versículo 11, 12 e 13. Eu vou ler do 11 para nós ficarmos mais situados aqui. Versículo 11. O anjo de Deus me disse em sonho: Jacó. E eu respondi: eis-me aqui. Ele continuou: levanta agora os olhos e vê que todos os machos que cobrem o rebanho são listrados, salpicados e malhados, porque vejo tudo o que Labão, seu sogro, está fazendo. Eu sou o Deus de Betel. Isso é bom, né, de ouvir, né? Eu sou o Deus de Betel, onde ungiste uma coluna, onde me fizeste um voto. Levanta-te agora, sai desta terra e volta para a terra da tua parentela, para a terra do seu pai. Como eu falei, eu não vou aqui entrar pelos pormenores da vida de Jacó, mas Jacó estava vivendo há mais ou menos 20 anos na terra do seu sogro. 20 anos. 20 anos fugindo.
20 anos se escondendo. 20 anos, guarda isso, eu já vou explicar. 20 anos longe da terra do seu pai. Depois desses 20 anos, Deus fala com Jacó. Deus diz a Jacó: volta para a terra da sua parentela, para a terra do seu pai. O que eu entendo que o Senhor está falando com Jacó aqui, ou falou com Jacó nesse momento, daquilo que nós estamos falando hoje à noite, do propósito. Jacó, volta para o propósito que eu tracei para você. O propósito que eu tenho para cumprir na sua vida, não poderei cumprir na terra onde você está agora. Você também. Quanto tempo você está longe do propósito? Talvez você nem saiba qual o propósito. Mas eu posso dizer para você que ainda não sabe. Eu creio que Ele está mais interessado em te dizer qual é o propósito do que você quer saber dele. Me diga uma coisa. Você que se afastou do propósito, você tem medo de voltar? Jacó tinha medo de voltar, porque ele ia ter que enfrentar o irmão dele. Agora você que não sabe, você tem medo de saber? São perguntas importantes a serem feitas para que nós possamos caminhar no propósito de Deus. Então Jacó, ele tinha duas escolhas a fazer. Ou ele continuava nas terras onde morava o seu sogro e vivia ali uma vida sofrida, longe dos propósitos de Deus, ou obedecer a Deus. Eu vou perguntar mais uma vez: você crê que há um propósito? Há um propósito coletivo, falando de Betel. Mas eu estou perguntando: você crê que há um propósito pessoal? Caminhar fora do propósito, viver longe do propósito, traz sofrimento. E são sofrimentos que não resultam em nada. Aí você vai dizer: pastor, mas se eu me alinhar com o propósito, haverá sofrimento? Haverá. Mas serão sofrimentos que vão te impulsionar no propósito. Eu sei do que eu estou falando. Nós sabemos, eu e minha esposa sabemos, que alinhado com o propósito, há sofrimento, mas há crescimento, há impulsionamento. Não é o sofrimento que te amarra, o sofrimento que te joga para trás, mas um sofrimento que te leva além. E Jacó, ele tinha uma decisão a tomar.
nós também temos uma decisão a tomar nessa noite. Ou nós ficamos longe do propósito, ou sem saber o propósito, ou nós obedecemos a Deus. E obedecer a Deus sempre é o melhor. É sempre o melhor. Nem sempre obedecer a Deus é fácil. Nem sempre obedecer a Deus vou usar essa expressão para você entender. Nem sempre é um mamão com açúcar. Às vezes vai ser até dolorido. Mas é o melhor a ser feito. Gênesis 31, versículo 17 e 18. Vamos ver o que Jacó fez diante da mensagem de Deus, diante da ordem de Deus, que disse a ele: sai da terra que você está e volta para a terra da sua parentela. Versículo 17 diz assim: então se levantou Jacó, e fazendo montar seus filhos e suas mulheres em camelos, levou todo o seu gado e todos os seus bens que chegou a possuir, o gado de sua propriedade que acumulara em Padã Arã, para ir a Isaque, seu pai, à terra de Canaã. O que Jacó fez diante da palavra de Deus? Ele se assentou num canto, cruzou os braços e ficou esperando a vida passar. Quantos de nós estamos em Cristo e deixando a vida passar? Deixa a vida me levar. Vida leva eu. Não ouço isso, mas eu lembro do tempo antigo lá. Será que nós fomos escolhidos e acabamos agora há pouco de declarar que somos realmente escolhidos? E também declaramos que tem um propósito, existe um propósito. Será que, se nós somos escolhidos e há um propósito, será que é para nós ficarmos de braços cruzados, deixando a vida me levar, a vida leva eu? Jacó teve uma atitude, uma boa atitude. Ele levantou-se para voltar à terra do seu pai. É verdade, foi isso que ele fez. Mas há algo muito importante aqui, em apenas se levantar e voltar. Ele se levantou para obedecer ao Senhor. Ele tinha problemas para enfrentar, para chegar lá? Tinha, mas ele levantou-se para obedecer a Deus. Se nós realmente queremos viver o propósito de Deus em nossas vidas e através dela, primeiro precisamos obedecer a palavra, a vontade de Deus. Porque nós podemos estar na igreja, vindo à igreja e estarmos desviados. Meu Deus, agora assustou. Como assim, pastor? Como eu posso estar na igreja e desviado? Vamos trazer para o contexto do propósito. Não desviado no sentido de desviado de Deus, de não estar com Deus. Porque Jacó teve as suas experiências com Deus antes desse dia de ouvir a Deus lhe pedindo para voltar. Se ele ficasse ali, provavelmente Jacó continuaria crendo em Deus.
Mas se ele ficasse, ele estaria desviado. Então nós podemos estar na igreja, vindo aos cultos, indo nas células, participando das chamadas aqui da igreja, e mesmo assim estarmos desviados dentro da igreja. Como eu disse, Jacó, se ele decidisse ficar e não obedecer a Deus, ele estaria desviando-se do propósito de Deus para a sua vida. E escute isso, que é uma coisa muito séria. Jacó estaria fazendo da sua existência. Quantas vezes o homem nasce na terra? Uma vez, e depois disso, então não tem reencarnação. Vou deixar para outra vida. Não tem essa. É nessa vida. É aqui e agora. Eu estou meio na televisão hoje. É aqui e agora. Você decide. Jesus. É engraçado, mas é sério. Se Jacó decidisse não obedecer a Deus, agora vai vir, né? Aquilo que é forte, mas é verdadeiro. Eu já orei. Deus, nessa vida, eu não quero ser um fracasso. Já orou já? Eu não quero ser um fracasso. Mas se eu não vivo na terra para cumprir o propósito de Deus, transformo a minha existência na terra um fracasso. Se você não cumprir o propósito de Deus tem na sua vida, através da sua vida, a sua existência será um fracasso. Você estará salvo. Você vai receber, Ele vai te receber no reino. Não é essa a questão. A questão é que eu e você fomos chamados em Deus para cumprir um propósito, e se eu não cumpro esse propósito, eu fracassei na minha existência. Não é simples assim? É forte, mas nós precisamos ser uma igreja madura e ter o coração forte para segurar essas questões, estas verdades. Se a presença de Deus em nós, o seu reino estabelecido em nós, não trouxer, ainda vou falar assim, um mínimo de transformação, de mudanças no mundo em que vivemos, estamos fracassando como igreja de Cristo, como embaixadores do reino de Deus aqui na terra. Alguém já descobriu? Alguém aqui tem a experiência? Não estou falando de coisas espirituais agora. Alguém aqui descobriu a sua vocação, o seu propósito de vida? Aquilo que você diz assim, eu nasci para fazer isso. Né? Tem pessoas que dizem assim, eu nasci para ser enfermeiro, ser enfermeira. Eu nasci para ser professora. Eu nasci para ser motorista. Eu amo fazer isso. Eu nasci para ser advogado, eu nasci para ser psicólogo. O que acontece com a vida de alguém que descobre o seu propósito? O que acontece? Vem uma motivação lá de dentro. Vem uma força lá de dentro. Um desejo de seguir aquilo, de se aprimorar naquilo, de se formar naquilo. Há um empenho.
se gasta tempo para chegar lá. Uma vida sem propósito é uma vida sem graça. Uma vida sem propósito é uma vida sem motivações. O certo da vida é nascer, viver e morrer. Misericórdia. Não existe uma ambição. Quando você descobre o seu propósito, a sua vocação, você ambiciona aquilo, você vai atrás daquilo, você paga o preço por aquilo. E eu não estou falando de uma ambição financeira, mas eu estou falando de uma ambição pelos propósitos de Deus na minha vida e na sua vida. Isso vai te motivar, isso vai fazer coisas se mudarem, se transformarem dentro de você. Você vai ter foco, você vai buscar isso, você vai desejar isso, e você vai viver isso. Que adianta um moço, uma moça diz, olha, eu entendo aqui, já percebi que eu tenho uma vocação para direito. Mas se ficar em casa sentado, sem fazer nada, não vai desfrutar da advocacia. Eu vou pegar esse exemplo porque é um exemplo que eu vejo a olho visto, assim, é assim que fala, né? Lá na academia que eu faço ali de jiu-jitsu. E o professor aqui é testemunha. Chega alguns alunos lá que você vê, o cara tem jeito para coisa, tem vocação pro negócio, pega no ar. No primeiro rolo ele já está estrangulando você já. Chegou e já está. Mas muitos fazem o que, professor? Desistem. Nós precisamos trabalhar, lutar, para que a nossa existência não seja um fracasso. Que nós venhamos realmente deixar um ótimo legado aqui na terra. Aí o que acontece? Se eu não sei o propósito, se eu não volto para o propósito, se eu não me motivo com um propósito, que tipo de crente é você? Você é um crente fraco, religioso, esse aqui é forte, mas isso existe dentro da igreja. Nos tornamos crentes mundanos, que amamos mais as coisas do mundo do que as coisas de Deus. Seremos como o sal que perdeu o seu sabor. Porque o sal que perde o seu sabor, ele perdeu o quê? O seu propósito principal, que é de salgar. Mateus 5,13, o próprio Jesus diz: vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido e insosso, sem sabor, e eu acrescentei aqui, se o sal perdeu o seu propósito, como lhe restaurar o sabor? Para nada de Jesus.
E essa palavra é para mim, é para você. Vós sois o sal da terra, mas se vocês perderem o sabor, ficarem insosso, só resta algo a fazer: ser jogado fora e ser pisado pelos homens. Forte, não é verdade? Olha só a pergunta que eu vou fazer: quantos crentes ativos, porque nem sempre quem está em atividade dentro da igreja está cumprindo o propósito? É sério, não é verdade? As coisas são muito sérias. Quantos crentes ativos na igreja, em nossa sociedade, no nosso país, que estão em atividade na igreja, sendo pisado pelos homens, por estarem fora do propósito, desobedecendo a Deus? É sério tudo isso. E aqui nós estamos falando da obediência. Jacó, para viver o propósito que Deus tinha na vida dele, através da vida dele, ele tinha que obedecer a Deus. Mas Jacó sabia também que para se alinhar ao propósito de Deus, ele precisava ter um encontro, uma colisão. Deixa eu ver se vai dar tempo de falar, vai dar. Uma colisão com a presença de Deus. Jacó tinha problemas sérios com relacionamentos. Veja, Jacó era um homem rico, extremamente rico. Algo que se busca muito hoje, tanto lá fora, no sistema do mundo, como também no seio da igreja. Muitos buscam riquezas dentro da igreja, riqueza, dinheiro, bufunfa, ter coisas. Jacó era um homem rico. Mas como era os reais, você ficaria rico, você compraria uma boa casa, você compraria a sua Lamborghini, você contrataria pessoas para fazer o seu serviço, mas os seus problemas estariam resolvidos? Será que nós conseguimos entender isso? Você não poderia ter as duas coisas. Na pergunta que eu vou fazer, você preferia ser uma pessoa extremamente rica, mas com problemas sérios de relacionamentos? Ou você preferia ser uma pessoa humilde, um pouco, mas com os relacionamentos todos alinhados? Essa era a situação de Jacó. Ele era um homem rico, mas ele tinha problemas com relacionamentos. Quem não tem problema com relacionamentos aqui, diga amém. Meu Deus, que isso, gente? Jesus amado. Mas sabe por quê que ninguém disse amém? Porque nós somos seres humanos. Nós somos crentes no Senhor Jesus. Nossas vidas foram transformadas, mudadas, e está em processo de transformação. Mas nós somos seres humanos. E ser humano tem problema de relacionamento. Jacó tinha problema de relacionamento com seu pai. Ele mesmo que criou o problema. Às vezes somos nós que criamos.
Às vezes nós queremos colocar a culpa nos outros. Porque meu pai, porque minha mãe. Mas às vezes somos nós. Jacó mentiu para o seu pai. Depois você pode ler, né, a história toda de Jacó, que eu falei, não vou entrar em pormenores, porque é muita informação. Ele tinha problema com o seu pai. Ele tinha problema com o seu irmão. Ele também arrumou esse problema com o irmão dele. Ele enganou o seu irmão. Roubou a bênção que era do seu irmão. Ele tinha problemas de relacionamento com as suas esposas. Eu não sei, quando você lê a história de Jacó, em relação às suas esposas, pastor Albano, ele era um homem muito paciente. Eu ia brincar aqui, mas não vou brincar com as irmãs. Não vou, não. Mas era uma briga só daquelas duas, disputando Jacó, uma querendo ter mais filho que a outra. E se não bastasse a luta que ele tinha com as mulheres dele, ainda entrou as servas das mulheres junto na briga. Fizeram o time de lá, o time de cá. O Flamengo e o Vasco. Eram opostos entre si. Uma mulher alugava ele da outra mulher para poder estar com ele numa noite de intimidade. Pensa a vida de um homem desse. Relacionamentos. Esses relacionamentos não são fáceis. Aí ele foge lá da casa do seu pai, vai aparecer lá em Padã Arã. Aí se encanta com uma moça, ganha com isso um sogro maravilhoso. Um sogro extraordinário. O sogro de Jacó salvou as sogras. Porque sempre falam que a sogra que, né? Sempre estão estirando um barato das sogras aí, né? Mas Labão, o sogro de Jacó, era um homem terrível, ganancioso, enganador, oprimiu a vida de Jacó por 20 anos. A vida de Jacó não era fácil, gente. Ele tinha também uns cunhadinhos também. E os cunhadinhos não eram amigos dele. Não eram amigos dele. Não eram amigos. Eles eram uns aproveitadores. Mas Jacó era trabalhador. Tudo que ele conquistou, tudo que ele tinha, foi com o suor do seu trabalho e com a bênção de Deus. Os nossos grandes problemas aqui na terra são os relacionamentos. O relacionamento com o marido, o relacionamento com a esposa. Aí você vai se identificando aí, tá bom? O relacionamento com os filhos, relacionamento com os irmãos. Já percebeu que os irmãos se amam até o pai e a mãe morrer e deixar uma herança? Já viu? É um absurdo. É um absurdo, são tudo juntinho, tudo. Meu irmãozinho, meu querido, meu amado. A mãe morreu, o pai morreu, deixou uma casa. Essa casa é minha. Não, porque eu tenho direito, porque eu que cuidei da mamãe nos últimos 10 dias que ela estava doente. Os parentes, né, em geral, né? A multidão, a turma. Relacionamentos com os irmãos em Cristo. Trabalho, escola, vizinhos. Tem vizinho que deixa a gente nervoso, né? Eu espero que você não seja um vizinho que deixa o seu vizinho nervoso, contrariado. Quando você põe lixo na rua, você põe na frente da sua casa ou na frente da casa do vizinho? Se você põe na frente da casa do vizinho, não faça mais isso.
Isso irrita o vizinho. Vou parar por aqui. Tem outras coisitas mais. Nós temos problemas até de relacionamento com pessoas estranhas, pessoas que nós não conhecemos. No trânsito. Quantas vezes você perdeu a bênção no trânsito? Na padaria, no supermercado, na farmácia. A lista é grande, meu irmão, minha irmã. Aonde tem gente, tem problemas. Desculpa de falar isso para você. Tem o lado bom, claro, tem o lado bom. Mas nós estamos querendo falar do lado ruim hoje. Onde tem gente, tem problema. Você concorda comigo? Amém. Mas aí ele pergunta uma coisa. Nós podemos mudar as pessoas? Nós podemos mudar as pessoas? Não. Nós não podemos mudar as pessoas. Difícil. Difícil se a pessoa ainda for difícil. Porque se a pessoa for fácil, já é difícil. Não sei se está entendendo o que eu estou dizendo. Amém? E Jacó, vivendo todo esse turbilhão de relacionamentos, então ele vai para o Val de Jaboque. E vamos ver o que ele faz ali. É Gênesis 32. Amém? 22, 32, 22. Levantou-se naquela mesma noite, tomou suas 2 mulheres, suas 2 servas e seus 11 filhos, misericórdia, e transpôs, fez com que eles passassem o val ou o vale de Jaboque. Tomou-os e fê-los passar o ribeiro, fez passar tudo o que lhe pertencia. Nós precisamos fazer o que Jacó fez. O que Jacó fez? Jacó deixou de lado todos os seus relacionamentos. Mulheres, servas, filhos, riquezas. Os relacionamentos terrenos de Jacó não eram fáceis, mas neste momento, em especial, ele se afasta por um tempo desses relacionamentos. Se afasta por um tempo. Ah, minha vida não está boa com meu marido, com a minha mulher, eu vou separar dele e sai fora, não quero mais saber de você. Não é isso. Por um tempo, ele deixa de lado os seus relacionamentos. Mulheres, servas, filhos, servos, sua riqueza. Para buscar um tempo de relacionamento com Deus. É muito importante que nós venhamos com esse desejo no coração, nesses dias de Peniel, desejando ter um tempo, um momento
de relacionamento com Deus, um encontro com Ele. No versículo 24 diz assim: ficando ele só. Precisamos ter essa atitude que Jacó teve. Precisamos ficar a sós com Deus. Jacó, nesse momento, ele não estava buscando a mudança, ele não estava buscando a transformação do seu sogro, dos seus cunhados, das suas esposas, das suas servas, dos seus filhos. Não, ele buscava a sua própria mudança e transformação. Porque às vezes nós estamos num lugar de busca para termos um impacto, para termos uma colisão com a presença de Deus. Estamos aqui, ó Deus, muda meu marido, Deus muda meu filho, Deus muda isso, Deus muda aquilo. Faça isso na vida do meu filho, da minha filha, do meu sogro, da minha sogra. Peniel é momento de deixar os relacionamentos de lado por um tempo, para sermos mudados e transformados. Ele buscava a sua própria transformação. Ficou ele só. Como é difícil ficar só diante da presença do Senhor, não é verdade? É difícil, né? Toda vez que nós estamos nos colocando diante da... Agora eu vou para a presença de Deus, vou diante da presença dEle. Quando menos nós esperamos, nós estamos arrastando alguém junto. Está arrastando o esposo, está arrastando a esposa, os filhos, os relacionamentos. Eu não estou dizendo que você está arrastando literalmente essa pessoa, trazendo junto. Não, aqui ó. Nós temos medo de mudança. Muitas vezes. Nós temos medo que Deus venha mudar alguma coisa em nós. Porque nós temos medo de ficarmos em desvantagem. Mas se Deus me mudar nisso, aí fulano, ciclano vão reinar sobre mim. Ele vai achar que ele está certo. Nós não podemos ter medo da transformação que Deus quer fazer na minha vida e na sua vida, porque tudo que o Senhor faz é bom, agradável e perfeito. Se nós queremos ter um encontro, uma colisão com a presença de Deus, nós precisamos ficar a sós com Ele. O que aconteceu com Jacó? De se expor à presença de Deus. É importante isso, né? Essa palavra é legal. Se expor à presença de Deus. Nós precisamos nos expor à presença de Deus. O que aconteceu com Jacó? Por se colocar, se expor à presença de Deus. Versículo 24 e 28 de Gênesis 32. Ficando ele só, lutava com ele um homem até o romper do dia. Vendo este que não podia com ele, tocou-lhe na articulação da coxa, deslocando-se a junta da coxa de Jacó na luta com o homem. Esse homem aqui é a figura de Deus ali, né? Na luta no val de Jaboque. Disse esse: deixe-me ir, pois já rompeu o dia. Respondeu Jacó: não te deixarei ir, se não me abençoares. Amém? Não vou entrar nisso aqui, mas nós precisamos ter essa perseverança. Perguntou-lhe, pois, como te chamas? Ele respondeu, Jacó. Então disse, já não te chamará Jacó, e sim Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens, e prevaleceste. O que aconteceu com Jacó, quando ele se expôs à presença de Deus? Ele foi transformado. Ele agora não era mais Jacó, agora ele era
Israel. Aquele encontro foi tão poderoso, tão extraordinário na vida de Jacó, que naquele momento nasceu a nação de Israel. O propósito se cumprindo na vida de Jacó e através da vida dele. Aleluias. Nesse 14º Peniel, precisamos de uma colisão com Deus. E podemos declarar: vi Deus face a face, e a minha vida foi salva. Amém? Amém, igreja? Amém. Glória a Deus. Precisamos seguir o exemplo de Jacó nesta nossa caminhada aqui na terra. E o Peniel que nós teremos daqui 2 semanas é um bom momento para destravar essas coisas nas nossas vidas. Amém? E vou terminar lendo 2 versículos do Salmo 51. Já estou terminando. Salmo 51, versículo 16 e 17. Pois não te comprazes em sacrifícios, do contrário eu tos daria, e não te agradas de holocaustos. Sacrifícios agradáveis a Deus são espírito quebrantado, coração compungido e contrito, não o desprezarás, ó Deus. Nós precisamos nos apresentar diante do Senhor nesses dias de Peniel com um espírito quebrantado, não com um espírito altivo, não com um espírito displicente, mas a palavra quebrantado, ela fala de rendição. Nós precisamos achegar na presença dele nesses dias com um espírito rendido. Chega aqui rendido já: Senhor, eu estou rendido. Eu me rendo. Eu preciso de Ti. Havia um desespero no coração de Jacó. Ele precisava de um encontro. Ele precisava de um toque de Deus. Será que você não está precisando? Será que eu não estou precisando? Com um coração compungido. Compungido fala de arrependido. Chegar aqui com um coração em arrependimento. Porque sabemos que nós não somos perfeitos, somos falhos. Chegar aqui com um coração pronto a arrepender-se se necessário. Fala, Deus. Diga, me mostre. Porque eu terei um coração compungido diante da tua presença, um coração contrito, necessitado, um coração necessitado, um coração pesaroso, necessitado de misericórdia. É assim, meu amado e minha amada, que nós precisamos chegar aqui. E eu creio que Deus vai fazer coisas extraordinárias, maravilhosas em nossas vidas, de uma forma individual. E nós sabemos que quando Ele faz individualmente, isso surte efeito no coletivo. Vai surtir efeito na sua vida, vai surtir efeito na sua família, no lugar onde você vive. Eu creio nisso. Jacó não foi mais o mesmo depois que foi tocado por Deus. Que nós venhamos a ter realmente um Peniel nesses dias de Peniel. Amém? Dá para colocá-la para nós lá, irmã? Salmo 42, versículo 1 e 2. São os versículos do Peniel, né?
Eu vou tentar ler aqui. Como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira minha alma, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me verei perante a face de Deus? Aleluias. O anseio, o desejo do salmista. E a frase é essa: sede pela sua presença. Que você venha cheio de sede aqui, pela presença dele nesses dias. Amém? Que essa palavra fique no seu coração e te ajude, e te motive, e te leve para um encontro, um impacto, uma colisão com a presença de Deus. Isso vai transformar a minha vida, vai transformar a sua vida completamente. Amém? Glória a Deus. Você pode ficar de pé e aplaudir ao Senhor pela sua palavra.